Louvado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos, por aquilo que já vivemos nesse culto, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem uma porção da sua palavra para plantar em nossos corações. Desde a última semana tenho tido o privilégio de compartilhar com a igreja uma nova série de pregações, onde nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Tenho convidado os irmãos a caminharem junto com o seu pastor numa campanha, onde nós estamos fazendo a leitura de um livro chamado O Deus Esquecido, do autor americano chamado Francis Chan. Esse livro que aqui está. E tenho desafiado a igreja para que a cada semana nós vamos lendo um capítulo desse livro, e no domingo eu venho aqui e trago uma pregação concernente àquilo que estudamos durante a semana, para fazer o fechamento daquilo que estudamos. Então, se você ainda não tem o seu livro e quiser adquiri-lo, nós ainda vamos ter hoje e mais 5 pregações sobre esse assunto. Então, se você deseja adquiri-lo, adquira. Infelizmente os nossos acabaram, né? Esse aqui era o último e a Neura já pegou, e ela falou assim: pastor, você pode mostrar o meu livro, mas me devolve. Não dá para ninguém não. Então, mas se você quiser, é muito fácil de você encontrar aí nas plataformas, na Amazon, Mercado Livre, até no Shopee deve ter. Você vai lá e tem um com o Paulo, então o Paulo está com o último dos moecanos. Então, se você ainda quiser adquirir, fale com o Paulo, o valor é R$ 33, e certamente esse livro vai abençoar a sua vida. Nós estamos falando então sobre o Espírito Santo e a importância de nossa relação com Ele. Na última semana nós falamos sobre um assunto interessante: eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? E então ali nós falamos sobre as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, antes de entrar em Jerusalém e passar a última semana onde foi entregue em sacrifício pelos nossos pecados. E ele ali confortou seus discípulos falando: importa que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, virá o Espírito Santo, e ele estará com vocês, ele ensinará a vocês todas as coisas, ele vos lembrará de tudo, ele contará a você tantas coisas que eu desejo contar, e não posso, pela limitação do tempo, pela limitação do espaço, pelo objetivo do meu ministério. Então Jesus Cristo mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, isso seria o melhor para a igreja, que o seu ministério aqui na terra era temporário. Ele agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há também de descer para vir julgar os vivos e os mortos no último dia, a sua segunda vinda. Mas o ministério terreno de Jesus aconteceu naquele tempo histórico, e o Espírito Santo foi liberado sobre sua igreja em Atos capítulo 2, e está conduzindo a igreja durante esse tempo para o encontro com Jesus. Então, na semana passada nós vimos: se eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque Jesus disse que nós precisamos. O Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho, e vem para nos guiar em toda a verdade. E hoje eu quero continuar na leitura do 2º capítulo desse livro, falando do que você tem medo. Quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, em especial quando fazemos uma série sobre isso, numa igreja histórica e tradicional como nossa igreja, nós somos uma igreja batista afiliada à Convenção Batista Brasileira, somos batistas descendentes da tradição histórica e da fé apostólica e teológica dos batistas ingleses, que vieram aos Estados Unidos e através das suas juntas missionárias chegaram até o Brasil. Então nós somos herdeiros de um legado histórico fantástico, de uma teologia fantástica, de um povo que de fato conhece as Escrituras, anuncia as Escrituras e vive as Escrituras. E quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, dentro de uma realidade tradicional como a nossa, logo surgem as questões: será que isso aí vai dar certo? Será que falar muito sobre o Espírito Santo não é abrir brecha para algum tipo de pentecostalismo dentro da igreja? E durante muito tempo, nós, igrejas históricas, fomos afetados por grupos carismáticos que surgiram dentro da igreja, e eu tenho a leitura que faço desse período histórico como grupos carismáticos que foram até sinais de Deus dentro da igreja histórica, para um despertamento, para uma nova realidade, para que a igreja histórica pudesse viver um novo tempo. Mas grupos que com o passar do tempo foram se perdendo e assumindo características completamente contrárias àquelas que nos são ensinadas pelas Escrituras. E então, durante muitos anos, as igrejas históricas foram fustigadas com a realidade de grupos pentecostalizantes, grupos carismáticos que surgiam no meio de nossas igrejas, anunciando um evangelho que não era o evangelho puro e simples de Jesus, e usando a figura do Espírito Santo como locomotiva deste trem
gigantesco de doutrinas que eles traziam. Então, para nós, batistas históricos, em algum momento nós ficamos com aquela ideia de que se uma pessoa fala muito sobre o Espírito Santo, cuidado com ela. Se ela é uma pessoa que ergue muito a mão no culto, preste atenção nela. Se ela é alguém que fala muito glória a Deus, aleluia, cuidado, pode ser que ela esteja se perdendo, ela esteja indo atrás de uma doutrina que foi tão prejudicial à teologia brasileira de forma geral, às igrejas brasileiras de forma geral, e que criou aberrações que existem até hoje dentro do ambiente eclesiástico do nosso país. Então isso fez com que nós de alguma forma disséssemos assim, o Espírito Santo precisa ficar no lugar dele, e nós vamos aqui então anunciar que a palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas, e esse tem sido um anúncio poderoso das igrejas históricas. Somos defensores do estudo da Bíblia, da profundidade teológica, do conhecimento de Deus. Nós vamos falar muito sobre Cristo, sua obra e sua salvação, e aí nós começamos então a desenvolver ideias como, por exemplo, da cosmovisão cristã, a ideia do culto cristocêntrico, a ideia da vida focada nos méritos de Cristo, e nós começamos a trabalhar a teologia da segunda pessoa da Trindade, que é preciosa, maravilhosa, e que nós devemos sim estudar, é algo maravilhoso aos nossos corações. Mas por muito tempo, o Espírito Santo ficou relegado a um lugar de segundo plano na vida das nossas igrejas. E o autor do nosso livro tem nos desafiado dizendo que com uma boa administração, com um bom grupo de músicos, com um bom pregador, com boas pessoas simpáticas, qualquer grupo cresce, qualquer grupo se desenvolve, qualquer segmento religioso avança. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: será que o Espírito Santo está envolvido em tudo isso que nós estamos fazendo? E aí, um professor meu do seminário contava uma história que é triste. Ele falou uma vez para nós, em confissão no seminário, dizendo: eu pastoreei uma igreja durante o meu ministério, que eu tive a impressão de que se o Espírito Santo se ausentasse da igreja, os crentes iam perceber somente uns 3 ou 4 anos depois. Porque era tudo tão organizado, era tudo tão certo, era tudo tão orquestrado, estava tudo tão dentro da capacidade humana de racionalizar as coisas e de organizar as coisas, que a pessoa do Espírito Santo era quase desnecessária à vida da igreja. E de fato, meus irmãos, nós como crentes tradicionais, muitas vezes temos medo dessas coisas. E às vezes quando recebemos o convite de algum colega, amigo, familiar, para ir numa igreja mais pentecostal, nós chegamos lá e ficamos meio assim, né? Vou ficar aqui no meu canto, se esse cara que está pregando vier para perto de mim, eu vou. Vai que ele põe a mão na minha cabeça, vai que eu caio deitado dentro desse templo. Já imaginou que perigo? Vai que o Espírito Santo me pega nesse lugar. E a gente vai nutrindo na nossa mente, no nosso coração, medos, temores a respeito de como o Espírito Santo pode agir e conduzir a sua igreja. Isso nos faz viver, muitas vezes, uma vida fria, daquele que é o Deus vivo, presente em nós. O Espírito Santo que habita em nós, que quer conduzir nossas intenções, quer nos dar prazer na vida com Cristo, quer fazer com que, de fato, nós vivamos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, mas nós alijamos a sua ação em nossos corações, porque muitas vezes nós temos medo. Hoje eu quero ler um texto da palavra que nos ajuda a entender o desafio que é para cada um de nós, enquanto servos do Senhor, crentes no Senhor Jesus Cristo, buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar o preenchimento desta que é a terceira pessoa da Trindade, tão importante e tão especial em nossas vidas. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, dos versos 9 a 13. Os irmãos perceberão que hoje eu vou ler numa versão diferente, porque eu vou ler hoje no meu Novo Testamento dos Gideões, que é na versão revista e corrigida, porque eu assim ganhei quando era mais novo. Lucas capítulo 11, dos versos 9 a 13. Estou ouvindo o farfalhar de algumas páginas, então vou esperar um pouquinho mais, que a leitura da palavra de Deus é muito importante.
Esse é um texto que, se possível, você deveria marcar aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 11, verso 9, diz assim a palavra: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a Tua palavra em nossos corações, que de fato esse texto lido ganhe vida agora aos nossos olhos, que penetre as nossas almas e nos ensine a obedecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Perceba que em Lucas capítulo 11, Jesus está trabalhando com seus discípulos um assunto muito importante, a vida de oração. No início do capítulo 11 de Lucas, o Senhor ensina-nos a orar, e de fato todos nós precisamos aprender isso. Nós não nascemos com o drive da oração em nosso sistema. Orar para nós não é algo natural, não é algo simples, é algo que precisa ser aprendido, vivido, uma disciplina que precisa ser praticada para que faça parte então da nossa existência. Então os discípulos, sabendo que essa habilidade não era natural deles, que eles não conseguiam executá-la de acordo com aquilo que Deus esperava que eles executassem, então eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus ensina fundo maravilhosa oração do Pai Nosso, dizendo a eles: vocês quando orarem, orem assim. Então perceba que em Lucas capítulo 11, Jesus começa dando a eles um modelo sobre os elementos que devem fazer parte da vida de oração de um crente. E ele fala sobre a glorificação do nome de Deus, a primeira coisa que deve fazer parte da nossa oração diária, glorificar o nome de Deus, exaltá-lo por quem Ele é, o pão nosso que nós necessitamos, fala sobre intercessão, fala sobre orarmos por nossas necessidades, fala sobre nós pedirmos proteção sobre as tentações do inimigo de nossas almas. A oração do Pai Nosso é um modelo sobre tudo aquilo que deve ser o conteúdo das nossas orações. Mas depois Jesus continua a eles uma parábola que fala sobre a necessidade de insistir orando. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo: há elementos que são importantes que estejam presentes na oração de vocês. Mas é importante que vocês entendam que para a oração, para uma vida de oração, não é fácil orar sempre, e vocês devem aprender isso. E ele conta então a história de um homem que recebeu visitantes em sua casa, e não tendo o que servir aos seus visitantes, foi até a casa do seu amigo, chamou o seu amigo não atendeu, gritou, bateu na porta, e o amigo disse: o que você me importuna? Ele fala: eu preciso de alguns pães para servir as pessoas que estão se hospedando em minha casa. E o seu amigo diz: eu não tenho, não vou levantar essa hora, vai embora. E aquele amigo então fica insistindo, até que seu amigo resolve levantar-se em plena madrugada, tomar os pães e entregar aquele homem. Então Jesus conclui aos seus discípulos dizendo: se aquele amigo, que é um homem pecador como todos nós somos, sendo importunado pela necessidade justa e devida do seu colega, foi capaz de entregar a ele aquilo que ele necessitava, quanto mais o nosso Deus será capaz de nos dar aquilo que insistirmos diante dele em oração. Já fiz aqui com os irmãos uma série sobre oração, falamos bastante sobre esse tema, e vimos que Deus pede que nós sejamos persistentes em nossas orações, em especial, porque Ele quer saber o quanto aquilo é importante para nós. Isso é importante para você mesmo? Então persevere em oração, ore um pouco mais por isso, e assim, quando eu entender que o seu coração está pronto para receber, eu lhe darei. Então, depois de falar sobre os elementos presentes na vida de oração e de falar sobre a necessidade de perseverar, de insistir em oração, Jesus Cristo conta aos seus discípulos
dá aos seus discípulos uma instrução sobre qual é a coisa mais importante para pedir em oração. E ele diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês pedirem, vocês receberão, se vocês buscarem, vocês encontrarão, se vocês baterem, a porta vai ser aberta. Vocês são homens pecadores, e se o filho pedir pão, você não dará uma pedra. Se o filho pedir um peixe, você não dará uma serpente. Se o filho pedir a você algo tão simples como um ovo, você não dará a ele um escorpião. Imagine o nosso Pai Celestial. Ele sabe o que vocês mais necessitam. A necessidade de uma criança, tão simples. Um pão, um ovo, um peixe. Coisas tão coloquiais e simples daquele tempo. O Senhor Jesus está dizendo: qual pai negaria ao seu filho elementos tão simples? Ou mais ainda, que pai seria tão assim maldoso a ponto de enganar o seu filho no seu pedido e dar a ele algo que, ao invés de alimentá-lo, algo que, ao invés de nutri-lo, vai trazer perigo, risco, morte à vida dele? O Pai Celestial faz isso muito melhor em relação a todos nós, em resposta da nossa oração. E aí Jesus diz alguma coisa interessante no final do versículo 13. Assim como uma criança pede pão, assim como uma criança pede peixe, assim como uma criança pede um ovo, nós em nossa vida de oração, não há nada mais importante, mais existencial, mais básico e mais sublime para nós pedirmos a Deus do que a presença viva em nossas vidas de quem? Do Espírito Santo. Será que o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? O que Jesus está dizendo é o seguinte: ao orarem, engrandeçam o nome do Pai, coloquem diante dele as suas necessidades, intercedam pelas outras pessoas, peçam proteção de todo mal, façam isso, oração do Pai Nosso. Ao estarem na presença de Deus, sejam perseverantes, voltem sempre à presença de Deus e apresentem a Ele as suas orações, mas não esqueçam do seguinte: Deus é poderoso para dar aquilo que vocês necessitam. Vocês precisam pedir, vocês precisam bater, vocês precisam buscar, e sobretudo vocês precisam pedir a Deus que encha a vida de vocês do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, que texto da palavra que nos desafia a viver uma vida no Espírito, a entender a vontade de Deus para nós. Nós cremos, segundo a boa teologia, que no momento exato, imediatamente, quando nós cremos no Senhor Jesus, o que acontece? Somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E ele começa então a mudar as nossas intenções, os nossos gostos, começa a nos fazer parecido com Cristo. Mas como é importante que, à medida em que vamos crescendo no conhecimento de Deus, à medida em que vamos amadurecendo nossa fé, que nós não negligenciamos o que Jesus está ensinando aqui. Que nós continuemos orando e dizendo: Santo Espírito de Deus, cresça em mim. Santo Espírito de Deus, eu não quero que o Senhor seja apenas presente, mas eu quero que o Senhor seja presidente. Eu não quero que o Senhor seja apenas local, mas eu quero que o Senhor se espalhe em todo o meu ser. Eu não quero que o Senhor apenas aponte pequenas coisas a mim, mas eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E esta é uma oração que Jesus nos desafia a fazer. Mas fale a verdade para mim aqui, cá entre nós. Quantas vezes, na vida pessoal, você orou: Espírito Santo, encha a minha vida? Quantas vezes você tomou atitudes práticas no seu dia a dia para matar a carnalidade que está presente em todos nós e vivificar o Espírito Santo em você? Quantas vezes você se colocou no lugar onde Deus estava agindo e disse: Senhor, faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Espírito Santo, eu estou plenamente submetido à tua vontade. Faz comigo o que é da tua vontade. Se nós orássemos, mas em acordo com aquilo que Jesus ensinou aqui aos seus discípulos, pedindo o Espírito Santo em profusão para o nosso Deus,
as nossas vidas seriam muito mais próximas do que é a plena e significativa vontade de Deus para nós. Amém? Eu fiz a introdução, agora eu vou começar a pregar, pode ser? Quero compartilhar com os irmãos 3 lições que o texto me ensina. Rapidamente nós vamos aplicá-las à nossa vida e vamos sair daqui motivados a perder esse medo da pessoa do Espírito Santo agindo em nossas vidas. A pergunta que não quer calar é essa: se Jesus nos ensinou que nós precisamos orar pedindo o Espírito Santo, pedindo que Ele venha sobre nós, pedindo que Ele tome conta de nós, por que nós temos medo de fazer isso? Por que eu e você não fazemos isso? E aí eu quero sugerir algumas respostas. Em primeiro lugar, nós temos medo de pedir o controle geral do Espírito Santo em nossas vidas, porque temos medo e não gostamos de perder o controle das coisas. Quem aqui gosta de ter o controle das coisas, levanta a mão. Eu vou levantar. Zélia. Você viu que a minha esposa riu alto, né? Riu alto. Quem gosta de ter o controle das coisas vai entender. Quando Jesus Cristo está ensinando seus discípulos, dizendo: vocês precisam pedir, vocês precisam buscar, vocês precisam bater. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é o seguinte: não está em vós, não está sob o domínio de vocês. Vocês não podem manusear essa virtude de Deus. As coisas que vocês necessitam viver, experimentar, as necessidades de vocês, nem sempre estarão sob o controle de vocês. Então vocês precisam de alguém que vem de fora, de alguém que age fora de vocês, e esse alguém é o nosso Deus, que vai agir em resposta às orações comprometidas de vocês. Mas para que isso aconteça, para que Deus haja, vocês precisam entregar tudo a Ele e dizer: Senhor, aqui está o controle da minha vida. Nós que somos homens, na nossa casa, quando nós sentamos no sofá, normalmente o que a gente procura? Cadê o controle? A gente deixa o controle perto. Porque se alguma coisa sair contra aquilo que a gente está pensando, o que a gente faz? Muda de canal. E às vezes a esposa da gente, né? Me perdoa, Zélia. Ela diz assim: será que eu posso ver alguma coisa que eu gosto aí? Ou é só o que você gosta? Porque esse negócio de controlar está dentro de nós, e nós muitas vezes temos medo da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nós sabemos que o Espírito Santo agindo em profusão em nós, vai quebrar as nossas estruturas de controle. E a gente diz: eu gosto tanto de tomar as minhas decisões, eu gosto tanto de pensar no meu futuro, eu gosto tanto de expressar o que eu desejo, eu gosto tanto da imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu tenho medo de que, se eu me render assim completamente diante de Deus, Ele tire esse controle das minhas mãos. Se o Espírito Santo passar a agir plenamente em minha vida, eu não vou mais conseguir controlar essas coisas que eu controlo. Então eu tenho medo de me colocar nessa posição, de dizer: olha, eu peço, eu busco, eu bato, e eu espero que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Não está mais no meu controle. Faça comigo aquilo que for a tua vontade. E aí esse medo aparece, porque nós sabemos que, se o Espírito Santo tomar as rédeas, Ele vai tirar esse controle que está nas nossas mãos. Infelizmente, muitas pessoas têm uma mente muito racionalizante em relação às coisas. E durante muito tempo em minha vida também, eu ouvi palavras, fui em cultos, participei de congressos, lugares, onde eu ouvia as pessoas falando algumas coisas sobre as Escrituras, que eu não concordava. E aí sabe o que simplesmente eu fazia? Eu me fechava para a ação de Deus. E dizia assim: Senhor, tendo em vista que aquele músico cantou uma coisa que, no meu ponto de vista, está desassociada à tua palavra, eu não quero mais saber de nada desse culto. Quantas vezes eu estava na igreja e meu coração estava empedernido, porque de certa forma eu estava preocupado com o meu raciocínio, com a minha mentalidade, com o que eu acho, com as minhas estruturas e as minhas categorias de certo e errado. E eu não permiti que o Espírito Santo falasse comigo. É bem verdade, meus irmãos, que nós estamos sendo feitas que nós não concordamos. E é bom que você tenha senso crítico,
Porque uma igreja onde todo mundo concorda com tudo, normalmente é uma igreja que é massa de manobra na mão de um líder dominador. Então é muito bom que você tenha senso crítico. Mas uma coisa que nós não podemos permitir é que o nosso senso crítico, que a nossa racionalização, que o nosso desejo de controle impeça Deus de falar conosco. Impeça-nos de ver a beleza do que Deus está fazendo. Impeça-nos de enxergar o que Deus está agindo. E nós ficamos tão presos a nossas estruturas. Essa coisa não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero. Então não pode ser de Deus, porque para ser de Deus tem que ser do jeito que eu quero. E aí Deus quebra as nossas barreiras, quando o Espírito Santo nos pega e diz assim: meu filho, você não sabe de nada. Calma, pequeno gafanhoto, você acha que você tem todas as respostas, mas há muito mais para você conhecer sobre mim. E aí ele quebra as nossas estruturas de controle. Talvez você que aqui está hoje não tenha uma vida tão próxima do Espírito Santo, porque você tem medo de soltar o Espírito Santo. Faça o que você deseja na minha vida. O desafio da palavra é que você abra mão dessa mente tão racional e desse espírito tão crítico. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que às vezes nós temos medo dessa presença do Espírito, porque carregamos uma imagem errada sobre quem Deus é. Fale aí para quem está perto de você: Deus dá coisas boas. Como pode ser ruim ter muito do Espírito Santo? Eu nunca vi alguém dizer que eu tenho muito do Espírito Santo. Não existe. Quanto mais nós bebemos, quanto mais o Espírito Santo toma lugar em nossos corações, quanto mais rendemos nossa vida diante dele, mais ele nos enche, e como ele é Deus, ele é o que Deus é: infinito, insondável, gigantesco, não cabe dentro da nossa mente, do nosso corpo, da nossa imagem, não cabe nada. Então quanto mais nós sorvemos do Espírito Santo para dentro de nós, mais ele enche nossa vida, e nós precisamos disso, dessa plenitude dele nas nossas vidas, mas muitas vezes nós temos medo disso, porque nós não enxergamos que o que Deus quer nos dar, isto é, a pessoa do Espírito Santo enchendo nossas vidas, é algo bom para nós. E aqui é interessante o jogo que Jesus faz: pão, pedra; peixe, serpente; ovo, escorpião. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é o seguinte: Jesus está esfregando uma verdade óbvia e ululante na cara deles, dizendo assim: vocês acham que Deus quer fazer coisas ruins com vocês? Vocês acham que se Deus derramar o Espírito Santo sobre vocês, isso será algo ruim para vocês? Jesus está perguntando: se vocês pedirem, o Espírito Santo vier, de que forma isso pode ser pedra? De que forma isso pode ser serpente? De que forma isso pode ser escorpião? De forma alguma. Isso é pão, isso é peixe, isso é ovo, isso é bênção de Deus na vida de vocês. Então se vocês, sendo maus, dão coisas boas, Deus muito mais vos dará o Espírito, e vocês precisam acreditar que se Deus está derramando, isso é algo bom para você, e que você precisa viver esta realidade. Eu falei um pouquinho de nós tradicionais no início, na introdução desse culto, e agora eu vou falar um pouco sobre nossos irmãos pentecostais. Nós falamos pouco sobre o Espírito, e às vezes o negligenciamos, e por isso não conseguimos muitas vezes viver a plenitude do Espírito em nossas vidas, como crentes tradicionais. Mas os nossos irmãos pentecostais pecam pelo oposto. Eles falam o tempo todo do Espírito, eles simulam a ação do Espírito em seus cultos e suas reuniões, mas é coisa rara você encontrar no meio daquela gente barulhenta, no meio daquele povo que tem muita expressão espiritual, a presença viva do Espírito Santo que transforma e renova com coisas significativas. O Espírito Santo não vem sobre nós para nos fazer ser pessoas barulhentas. O Espírito Santo não vem sobre nós para agitar as nossas reuniões, mas o Espírito Santo vem sobre nós para trazer transformação verdadeira do Espírito, por negligenciarmos falar sobre ele e viver a teologia dele. Os pentecostais estão distantes da presença viva do Espírito, porque estão simulando algo que chamam de Espírito, mas que na verdade não tem nada a ver com o que o Espírito Santo faz de verdade.
E em muitos lugares onde você chega, esse povo pentecostal tem formas de agir, maneiras de falar, maneiras de cantar, maneiras de se relacionar, atitudes culticas que prestam dentro do culto, que quem olha distraidamente pode pensar, olha, o Espírito Santo está agindo aí, olha que coisa linda. Mas quando você se aproxima um pouquinho mais e começa a ver a vida, palavras em línguas estranhas, a vida daqueles homens que estão revelando os segredos escondidos de outras pessoas, a vida daquelas pessoas que estão aqui adorando de forma tão efusiva e tão grandiosa, a vida desses que passam 3, 4 horas rodando dentro do templo, quando você chega bem pertinho e vê, peneira a ação do Espírito Santo na vida delas, você percebe que elas também não sabem que é o Espírito Santo, que elas também não têm vida com o Espírito Santo, que o Espírito Santo não está transformando o íntimo do seu ser, e isso se torna uma panaceia, uma mentira, porque as pessoas têm uma visão errada sobre quem Deus é e sobre o que os distorções, exageros, experiências traumáticas, são coisas que alijam o Espírito Santo da sua ação dentro da igreja. Da mesma forma como tradicionalismo, religiosidade, teologia vazia, também tiram a ação do Espírito Santo de dentro de nós. Nós precisamos entender que Deus quer fazer uma obra completa em nossas vidas, e que se pedirmos a ação do Espírito Santo sobre nós, podemos ter a certeza de que o Espírito Santo vai fazer em nós o que é bom, porque Deus, o nosso Pai, não dá coisas ruins para os seus filhos. Há algum tempo atrás, eu levei um jovem aqui da igreja, a uma reunião de oração que vou, que é uma reunião de oração de uma igreja um pouco mais pentecostal, mais avivada. E nós naquela reunião, e as pessoas ali, com aquelas características que são naturais de pessoas mais avivadas. E no final, essa pessoa que eu levei falou assim: pastor, e se o Espírito Santo entrar em mim aqui, o que eu faço? Eu falei para ele: se for o Espírito Santo mesmo, você faz o que ele mandar, e ponto final. Agora o cuidado que você tem que tomar é o seguinte: para você não olhar o que os outros estão fazendo e dizer assim, isso é legal, será que eu não posso copiar um pouquinho o que ele está fazendo? Ele está dançando? Eu vou dançar também. Ele está levantando a mão? Eu vou levantar a mão também. Olha, ele está falando umas palavras esquisitas ali, será que eu não posso copiar também? Porque quando você copia, você perde a visão do que Deus está fazendo de fato. Agora, se Deus vier de fato, Deus vai agir. Semana passada, no final do culto, minha irmã falou assim para mim: pastor, fica falando sobre o Espírito Santo, daqui a pouco alguém fala em língua aí no meio da igreja. Eu falei: se alguém falar em língua, vai ter alguém que vai interpretar, não vai ter? Não é assim que a Bíblia orienta? Você tem medo disso? Você tem medo que alguém fale língua dentro da igreja? Não tem. Porque se alguém falar, alguém vai interpretar. E se alguém falar e ninguém interpretar, nós vamos fazer o quê? Língua sem interpretação na igreja? Senta e fica quieto, a orientação, 1 Coríntios 14, nós lemos a Bíblia e sabemos o que a palavra diz. Então nós não precisamos ter medo da ação do Espírito Santo, porque quando Deus derrama seu Espírito em profusão, o que Ele faz na igreja é sempre bom, é pão, é peixe, é ovo para nós. Em terceiro e último lugar, muitas vezes nós temos medo da ação do Espírito, porque o Espírito Santo revela quem nós realmente somos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos falar sobre um assunto interessante. Da mesma forma como tem pessoas que têm medo do Espírito Santo, porque dizem assim: eu tenho medo de me assemelhar a alguém pentecostal, ou tenho medo de me assemelhar a grupos religiosos que dão tanto escândalo por aí, eu não quero ser identificado com essas pessoas. Tem outras pessoas que têm medo do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, porque sabem que o Espírito Santo pode transformar por completo tudo aquilo que você viveu até hoje, e pode te levar para um lugar onde você não quer estar. Francis Chan conta no livro que comentava com um amigo dele, falando: você quer mesmo que o Espírito Santo leve você para onde ele quiser? Aí o amigo dele pensou um pouquinho e falou: para falar a verdade, não. Eu estou muito bem onde é que eu estou. Vai saber se o Espírito Santo vai me levar lá para o continente asiático?
para ser um missionário? Vai saber se o Espírito Santo vai me colocar numa situação onde eu jamais esperaria estar? Eu tenho medo do que ele vai fazer com a minha vida. Ele pode me transformar. Eu mesmo fui vítima disso. Eu, em um culto, ergui minha mão dizendo: Senhor, eu aceito o teu chamado para me tornar um pastor. Meus irmãos, eu não sabia nem o que o pastor fazia na época. E eu falei com o Espírito Santo e disse: se o Senhor tem uma obra para fazer em minha vida, eu estou disponível. Me leva para onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu estou entregue nas tuas mãos. E o Espírito Santo mudou por completo a minha vida. Fez o que quis. E hoje eu estou aqui, liderando esta igreja, pregando a palavra de Deus aos irmãos, algo que nunca pensei que faria. Mas o Espírito Santo fez a sua boa vontade na minha vida. E graças a Deus, como é o Espírito Santo que faz, como vimos no ponto anterior, tudo que Deus faz é bom. E eu encontrei o sentido da real felicidade em estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. E me sentir feliz por obedecê-lo. Mas muitos de nós temos medo, porque sabemos que o Espírito Santo mexe e faz um rebuliço em nossa vida e expõe a nossa fragilidade. Mostra, você está percebendo como você está distante do que Cristo desejava para você? Quando nós começamos a nos aproximar do Espírito Santo, ele começa a mostrar assim: você está percebendo como você é religioso? Você está percebendo como muitas vezes você diz para os outros que tem que ler a Bíblia, mas você não lê? Você está vendo quantas vezes você já falou para os outros orarem e você não ora? Você já percebeu como que você pega o seu violão, o seu teclado, o seu microfone, sua bateria, e toca e o seu coração é vazio? Você já percebeu isso? E o Espírito Santo começa a desmontar a gente, como se a gente fosse um jogo de Lego, né? Ele começa a quebrar nossas peças, começa a desfazer nossos castelos, começa a jogar nosso rosto em terra, e começa a mostrar: você está muito longe daquilo que Deus tem para você, e Ele começa a transformar, começa a renovar, começa a nos dar novas intenções, e nós começamos a ver: Ele está me levando para um lugar onde eu não queria ir. Mas tenha certeza que se o Espírito Santo está direcionando você, esse é o melhor lugar do mundo. Perceba para onde o Espírito Santo levou estes homens que foram o alvo primário desta mensagem. Quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esses homens receberam a descida do Espírito Santo em Atos 2 e se tornaram testemunhas por todo o mundo. Todos eles viveram vidas de privação. Todos eles tiveram mortes traumáticas, foram martirizados por amor à palavra de Deus. Todos eles viveram uma vida muito diferente da vida da pesca à beira do mar da Galileia, da vida de um funcionário público coletor de impostos, da vida de homens comuns da região onde nasceram. Todos eles viveram situações muito difíceis da sua vida. Mas quando nós lemos os últimos escritos desses homens, o nosso coração se enche de alegria. Quando nós vemos as cartas de João, por exemplo, no final do Novo Testamento, quando ele já está velhinho, sabendo que o seu tempo está chegando ao fim, e ele se alegra com a igreja, dizendo: a minha vida valeu a pena. Quando vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu estou sendo entregue como oferta de libação, mas eu estou feliz, porque eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o que eu precisava fazer, a minha vida valeu a pena. E todos eles entenderam que estar no centro da vontade de Deus, plenos do Espírito, é melhor do que qualquer outra coisa. Entenda, por favor, algo bem claro que eu quero falar com você. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que ser milionário. Amém? Amém. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que ter milhões de seguidores nas redes sociais. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que ser a pessoa mais bonita de Londrina. Ser cheio do Espírito Santo é melhor do que qualquer experiência que qualquer um de nós possa viver na face dessa terra. É incomparável, não tem nada que se compare a isso. Por isso, eu pergunto a você: do que você tem medo? Por que você não se lança no oceano do Espírito e permite que Ele transforme por completo a sua vida? O Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Um conselho para você: talvez a partir dessa mensagem de hoje, você possa incluir algo nas suas orações. E nas suas orações você dizer: Espírito Santo, o Senhor vive em mim, está aqui dentro de mim.
Eu sou o teu santuário. Eu quero que o Senhor tome conta de cada um dos cantos desse santuário. Eu quero render as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos a Ti. Eu quero pôr o controle na sua mão. Eu quero permitir que o Senhor tome conta de todas as áreas da minha vida. E eu tenho certeza de que você gozará uma plenitude, uma paz, uma tranquilidade que você nunca experimentou. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé. O Andrei vai colocar uma música de fundo. Eu gostaria que você orasse alguma coisa sobre essa palavra. Que parte dessa palavra falou em seu coração? Que decisão você assume diante do que foi pregado aqui? Eu gostaria que você pudesse falar com Deus, particularmente, enquanto nós meditamos um pouco nessa canção, e depois eu vou orar por nossas vidas. Fortaleza, o poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Santo, é entendimento. Do Santo, é entendimento. Meu conselheiro, minha fortaleza, poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, conhecer do Santo, é entendimento. Senhor nosso Deus, nós queremos, diante da Tua palavra essa noite, reconhecer que temos tantos medos em relação à ação do Teu Espírito. Senhor Jesus, o Teu Espírito deseja agir em plenitude em nossas vidas. Somos morada do Espírito Santo do Senhor. Somos a Tua casa. O Senhor escolheu habitar em seres humanos tão fracos,
tão pecadores como nós. E o Senhor, olhando para nós, não nos chama mais assim. O Senhor nos chama de povo santo, de igreja do Senhor. Ó Espírito Santo que habita em nós, nós queremos essa noite reconhecer os nossos medos e queremos pedir que a singeleza de quem o Senhor é, cheio de poder, de glória, cheio de toda a graça de Deus, que o Senhor possa nos visitar essa noite e ver a intenção do nosso coração, de permitir que o Senhor cresça dentro de cada um de nós. Senhor, nós não queremos só a Tua presença, mas nós queremos que o Senhor tome lugar em nossos corações, que o Senhor se alargue, que o Senhor avance sobre nossas vidas, mudando nossos pensamentos, nossas intenções. Nós abrimos mão, Senhor, essa noite das nossas estruturas de controle. Nós nos submetemos ao que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Ó Jesus, se nós soubéssemos quem o Senhor é, se nós soubéssemos a alegria que há no Senhor, se nós pudéssemos vislumbrar como é viver cheios da Tua presença, ó Jesus, nós deixaríamos tudo para viver só aos Teus pés. Por isso nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, adoça os nossos lábios essa noite, nos ensina a desejar a Tua presença, que a partir de hoje alguns de nós possam começar a orar ao Senhor dizendo: cresça em mim, Espírito Santo, que nós vençamos esses medos que nos impedem e que possamos ver o Senhor transformando todos os cantos do nosso ser. Nós oramos assim, pedindo a Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.